Muito bem, a autoridade religiosa. Então existem muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser considerada a nossa maior autoridade. E por que não dizer a única autoridade? Amém? A Bíblia é uma coleção de quantos livros? 66 livros, escrito por cerca de quantos homens? 40 homens durante um período de quanto tempo? Cerca de 1500 anos, né? Desde que Moisés começou a escrever Gênesis até o apóstolo João terminar o Apocalipse e o evangelho dele, foram praticamente 1500 anos de história. Então a Bíblia tem duas divisões literárias principais. O Antigo Testamento com quantos livros? 39 livros, de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento com 27 livros, de Mateus a Apocalipse, né? Então, lembrando que o Antigo Testamento já existia como coleção completa no primeiro século. Quando Jesus e João Batista nasceram, os judeus já usavam 22 rolos do Antigo Testamento, atribuindo a eles a autoridade divina e completitude que corresponde aos nossos 39 livros da tradução em português. Então os livros do Antigo Testamento já existiam como coleção completa no primeiro século e eram usados pelos judeus no tempo de Jesus. Os judeus, o próprio Jesus e os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, reconheceram que aqueles livros do Antigo Testamento eram inspirados por Deus, como nós já lemos aqui algumas passagens. Agora, eu já disse na aula anterior, talvez não foi gravado, que o Antigo Testamento demorou 1000 anos para ser escrito e completado, né? Mas o Novo Testamento demorou apenas 100 anos para que todos os acontecimentos se dessem lugar e houvesse o relato escrito desses acontecimentos, né? Então os livros do Novo Testamento foram escritos todos durante o primeiro século depois de Cristo, e no começo eles circulavam independentes ou em coleções incompletas, né? Ou seja, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas já estavam escritos, mas o Evangelho de João ainda não, né? E as cartas de Paulo... Desculpa interromper, Opa, tudo bem? Ei, gente. Já não vai lavar a mão aqui? Pode usar o banheiro aí. Muito bem. Então as cartas de Paulo aos Coríntios estavam só com a igreja em Corinto, né? E assim por diante. Com o passar do tempo e a morte dos apóstolos, aqueles escritos deixados se tornaram muito importantes para a igreja primitiva, porque era a única forma de averiguar uma opinião inspirada sobre cada assunto. Amém? Então a coleção completa foi concretizada no início do quarto século, a partir do ano 325, né? Porque os livros foram todos aceitos pela igreja com o passar do tempo, e aí a igreja separou os escritos que ela julgou verdadeiros, inspirados, com autoridade, de escritos falsos ou que não tinham a mesma autoridade daqueles escritos, saído da pena dos apóstolos ou de pessoas que conheciam os apóstolos. Então a coleção completa dos 27 livros que compõem o Novo Testamento foi concretizada no início do quarto século. E os primeiros cristãos, como já foi lido aqui em aulas anteriores, eles consideravam esses livros inspirados por Deus, né? Desde que saía já da pena de um apóstolo. Então você lembra, em 2 Pedro 3, 15 a 18, que o apóstolo Pedro falou dos escritos de Paulo, né? E falou que eram inspirados e que era o meio de eles crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. E assim era o conceito dos primeiros cristãos sobre esses livros
desde que eles foram apresentados, né? Enfim, então hoje em dia os 27 livros do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, são aceitos por toda a comunidade, né, que se diz cristã. Às vezes as pessoas perguntam assim: qual que é a diferença entre a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos protestantes? Né? Primeiramente, a gente não tem a que pensar dessa forma, né? Não existe Bíblia católica nem Bíblia protestante. A Bíblia é de Deus para a humanidade, é de Deus para o ser humano. O que ocorre é que nas edições, né, da Bíblia, né, por casas publicadoras católicas ou ligadas ao catolicismo, tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, né? E algumas adições no livro de Esther e no livro de Daniel. Esses livros são chamados livros apócrifos, que quer dizer coisa escondida ou não inspirada, escritos de segunda classe. Esses escritos eles foram usados pelos judeus em Alexandria, né, no Egito, quando o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego por 70 homens, né, chamado a Septuaginta. Esses livros, porém, eles foram escritos depois do profeta Malaquias, né? Então foram escritos totalmente na língua grega, e os judeus não consideravam inspirados, né, nenhum livro escrito na língua grega. Para compor o Antigo Testamento precisava existir um original hebraico-aramaico daqueles escritos, né? Então, escritos após a morte de Malaquias não eram considerados inspirados, porque os próprios judeus não viam ninguém com aquela postura e autoridade que os antigos profetas até Malaquias possuíam, né? E além desses livros contarem histórias fantasiosas e serem escritos numa língua que eles consideravam uma língua pagã, né? Então os judeus na Palestina, eles não consideravam esses livros inspirados por Deus, né? Nós sabemos que o Evangelho, o cristianismo, surgiu, né, de Jerusalém, Judéia, Samaria, e dali foi para os confins da terra. Então esses livros apócrifos nunca são citados no Novo Testamento pelos apóstolos de Jesus, pelos escritores. E se esses livros não foram necessários, né, na igreja primitiva, eles não são necessários hoje. Podem ser uma fonte histórica por serem livros antigos, né, mas não são, digamos, uma fonte de autoridade para a norma da fé, né? E os próprios livros apócrifos, né, eles não se dizem livros autoritários, eles recorrem à autoridade, né, dos livros inspirados, né? Enfim, né? Então não vou entrar em muitos detalhes sobre os livros apócrifos, porque não é o foco do estudo aqui. Por que eles fizeram edições desses livros? Para quê? Em 1546, no Concílio de Trento, né, a Igreja Católica estava reagindo contra a Reforma Protestante. E eles, então, por alguma razão, talvez por esses livros, né, apoiarem, né, alguns de seus ensinos, né, então eles declararam esses livros como inspirados e que devia conter, né, e que devia ser usados, né? Então é mais uma atitude contra a reforma. Esses livros sempre existiram, mas eles nunca eram, digamos, levados a sério, né, por quem conhecia seriamente, né, a verdade, né? Enfim, então quando Lutero traduziu, ele não fez questão de traduzir esses livros pelas razões que eu já citei. Mas em 1546, no Concílio de Trento, um concílio contra a Reforma Protestante, né, eles queriam declarar uma lista de livros que a pessoa podia não ler e as outras que elas podiam ler, né? Então no Concílio de Trento, eles, digamos, oficializaram esses livros apócrifos como parte integrante
das Escrituras, mas não era antes desse período, ainda que pudesse até em algumas traduções ou versões circular juntos, por questão de trabalho histórico, mas não eram usados como inspirados. Okay? Bem, então hoje nós queremos ver a relação entre os dois testamentos, tá? Ou seja, esse é um assunto importante. Nós já vimos como é que o Antigo Testamento chegou até nós, né? Antes de Jesus, Deus falou, né? Antes de Deus falar através de Jesus a toda a humanidade, Deus falou somente ao povo de Israel, usando muitos profetas, né? Durante um período de 1000 anos, né? E esses profetas, pregando e narrando a história de Israel, escrevendo seus oráculos, deram origem ao Antigo Testamento. E nós vimos como o Novo Testamento chegou até nós, né? As três fontes: Jesus, o Espírito Santo e os apóstolos e profetas que escreveram o Novo Testamento, né? Ou seja, Deus enviou Jesus como o Verbo em carne, né? Jesus ensinou os seus apóstolos durante 3 anos e meio. Os apóstolos então saíram para dar ao mundo uma boa nova a respeito de Jesus, que ele veio, morreu, ressuscitou e oferece a salvação a quem lhe obedecer. E sabemos que depois de Jesus ressuscitar e passar mais de 40 dias com seus discípulos, na verdade 40 dias com seus discípulos ensinando sobre a vinda do reino de Deus, ele subiu para o céu e mandou de lá quem? Sobre quem? Sobre os apóstolos. Para quê? Para ensinar todas as coisas, para fazê-los lembrar de tudo que Jesus disse, para guiar a toda a verdade, para dizer tudo o que ouviu e lhes anunciar as coisas do futuro, né? E os apóstolos realmente, de posse dessa revelação, né, que eles receberam, eles puderam escrever, né, pregar, né, e escrever o seu discernimento do mistério de Cristo no Novo Testamento. Então Deus escolheu uma época específica, o primeiro século, e pessoas específicas, os apóstolos e profetas, para revelar toda a sua vontade de uma vez por todas. Amém? Então foi assim que o Novo Testamento chegou até nós. Então qual que é a relação então, né? Nós até fizemos aqui um grafo, né, só para resumir, né? Todos nós queremos chegar até Deus, não é isso? Sim. Mas Deus enviou quem? Jesus. Jesus, né? Então para chegar a Deus eu preciso conhecer Jesus, né? Jesus, depois de morrer na cruz e ressuscitar, completar a sua obra aqui na terra, ele foi para o céu e mandou de lá quem? O Espírito Santo. Então eu preciso conhecer a obra do Espírito Santo para conhecer Jesus, para chegar a Deus. Agora o Espírito Santo agiu com poder diretamente para inspirar e comprovar a palavra de Deus sobre quem? Os apóstolos. Sobre os apóstolos. Né? Então, para eu chegar a Deus, eu preciso conhecer a doutrina dos apóstolos, que foram inspirados pelo Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, que é o Verbo de Deus. Né? O que restou do trabalho, da vida, né, e do ensino dos apóstolos, de concreto, que nós podemos ter certeza, é o Novo Testamento. Então, para eu chegar até Deus, eu preciso seguir o quê? E obedecer o quê? O Novo Testamento, que foi escrito pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, que foi enviado pelo próprio Jesus à terra, que é o Verbo de Deus, que o veio revelar ao mundo. Amém? Então, para eu chegar a Deus, a minha busca começa e termina pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento contém a autoridade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e dos apóstolos e profetas que ele escreveu. Amém? Eu não posso querer ter mais autoridade para obedecer do que isso. Amém? Então hoje nós vamos ver aí qual é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Por que é importante esse assunto? Né? Porque existem milhares de denominações religiosas, né, que fazem uma salada mista na Bíblia, né? Então existem denominações, por exemplo, que cobram dízimo baseado, né, na maldição de Malaquias 3, né? 8 a 10, né? Existem milhares de denominações que
guardam o sábado, não comem carne de porco, né? Não comem certas coisas enfim, né? Então tem várias práticas, né? Chamam as pessoas de levitas, né? Porque a pessoa fica levitando, né? Chama, né? A pessoa às vezes veste uma roupa diferente, né? Enfim, tudo às vezes, né? A pessoa vai buscando, né? Justificativa onde? No Velho Testamento, né? Então nós precisamos entender qual que é a relação entre o Velho e o Novo Testamento para saber aplicar isto de modo correto e não ser enganado. Ou pior do que ser enganado, né, é estar fazendo coisas que no final das contas, para Deus não vai ter valor nenhum. Esse é o problema principal, né? Então, nós queremos saber para que o Velho Testamento, para que o Novo? Qual que é a relação entre eles? Para que serviu um? Para que serve o outro? Amém? E nós vamos começar lá em Gálatas 3, 23 a 25. Gálatas 3, 23 a 25. Gálatas 3, 23 a 25. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Né? Então Paulo disse isso ou não? Né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Está vendo? Então Gálatas 3, 23 a 25 nos dá muita instrução para a gente entender a relação entre os dois testamentos. Agora, a primeira coisa que nós queremos mostrar é essa palavrinha nós, né? Quando Paulo, né, falando da lei de Moisés no livro de Gálatas, ele se refere a nós, ele não está falando sobre nós aqui nesta sala. Ele está falando sobre a sua raça, sobre os judeus, certo? Então toda vez que Paulo falar nós no livro de Gálatas relacionado à lei de Moisés, ele está falando sobre quem? Sobre os judeus, sobre os cristãos judeus, tá? Então ele diz, né, que a fé, antes que viesse a fé, o que é a fé? A fé é o Evangelho. Então ele está dizendo, antes que viesse o Evangelho, antes que viesse Jesus Cristo, verbo em carne, morrer na cruz por nós, e a mensagem cristã se espalhar, então os judeus, né, estavam o quê? Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Então a lei era um guardião do povo judaico. A lei era um protetor do povo judaico. A lei estava cuidando do povo judaico, para que era justamente a lei que fazia do povo judaico um povo separado dentre todas as nações. Porque a aliança de Deus, né, era baseada na lei de Moisés com aquele povo, certo? Então, enquanto a fé, né, enquanto o Evangelho, enquanto a mensagem cristã não se divulgasse, né, depois do ato salvador de Jesus na cruz do Calvário, os judeus eram obrigados a seguir as leis do Antigo Testamento no seu relacionamento com Deus, né? Porque essa era a única revelação de Deus que eles tinham. Então pronto, então não tinha como, né, antecipar o futuro. Enquanto esse futuro glorioso por meio do Evangelho não chegasse, eles realmente estavam obrigados, né, encerrados para essa fé, né, debaixo da lei. Então é isso. Então antes que viesse o Evangelho e a mensagem cristã, os judeus eram obrigados a seguir e guardar as leis do Antigo Testamento no seu relacionamento para com Deus, certo? Então a lei serviu de aio para conduzir os judeus a Cristo.
Essa palavra aio significa pedagogo, né? Significa um professor de crianças. Porque quando os imperadores, né, conquistavam povos, alguns homens eram feitos escravos. Esses homens escravos letrados e inteligentes. Desculpa, chega atrás. Né? Agora eu esqueci mesmo, eu fui no. Oi, João, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Oi. Eu corri, você Pode sentar ali, Lili, ó. Eu posso usar para tirar nesse menino que me perdeu até que vai diminuir. Então, continuando aqui, ó. Então diz aqui que a lei nos serviu, né? Serviu aos judeus de aio, né? Para conduzir o povo judaico a Cristo. Então a palavra aio já mostra, né, o papel do Antigo Testamento, o papel da lei de Moisés, como um papel provisório, né? Quando eu estava explicando que quando os imperadores conquistavam povos, muitos homens eram feitos escravos. Mas esses homens vindo de outras partes, eles eram pessoas letradas, cultas. E eles então ficavam nas casas dos grandes senhores romanos, ensinando aos seus filhos, né? Até que eles pudessem pegar maturidade para entrar na vida social e saber se comportar. Então, a partir dali, o aio, ele saía de cena, ele não era mais necessário, né? Então, quando Paulo usa essa figura, né, do professor de crianças, do pedagogo, daquele que acompanha, né, que cuida, mas até que chegue um tempo que não precise mais, ele está falando da posição do Antigo Testamento como algo provisório. O Antigo Testamento, ou a lei de Moisés, nunca foi um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um fim. Amém? Então, então é isso. Então o Antigo Testamento serviu como um guia. Isso mostra também a imaturidade do povo judaico, né? E a grande preparação que o mundo, né, as nações, precisava chegar para que chegasse à plenitude do tempo e Jesus pudesse vir ao mundo. Amém? Então ele diz aí, ó, antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei. E nela a fé é o Evangelho, a mensagem cristã. Então ele está dizendo, antes que Jesus viesse ao mundo, Verbo em carne, para morrer na cruz por nós, e a mensagem salvadora se espalhar pelo mundo, os judeus estavam debaixo da lei de Moisés e eram obrigados a seguir essa lei, enquanto o Evangelho, a fé, a salvação por meio de Jesus não se tornasse manifesta. João, homem que vive debaixo da lei dos judeus tem que circuncisar, não tem? Se eles querem viver debaixo da lei dos judeus, eles têm que circuncisar, né? É um item da lei, né? Tudo, né? É um item da lei, né? Uhum. Só que hoje o pessoal não quer mais ser circuncisado, só quer guardar Exatamente. que dê o dízimo para eles, né? Porque senão perderia a popularidade e eles iam perder o dízimo, né? Mas esse é o ponto, né? Mas essa lei era desculpa, essa lei era de lá, tipo, não era Judeus. considerada da cidade inteira ou tinha pessoas que... Só do povo de Israel. Entendi. Quando Paulo está falando nós, no livro de Gálatas, em relação à lei, ele não está falando sobre nós, nem sobre as pessoas gentias, pessoas de outras raças do seu tempo. Ele está falando para os judeus. Porque a lei e o Antigo Testamento foi uma palavra de Deus específica aos judeus. Foi uma aliança de Deus específica com o povo de Israel. Com o povo de Israel que saiu do Egito por intermédio de Moisés, né? Dali para frente é que essas leis, esses estatutos, essas regras, né, da qual os 10 mandamentos era uma base, uma síntese daquela aliança, é para esse povo aí
que o Antigo Testamento serviu. Mas olha aí que já diz aí o Paulo, né? Em Gálatas 3, versículos 23 a 25. Eu espero que enquanto eu explico, você fique olhando esses versículos, porque eu estou tentando explicar esses versículos, né? E aí você vai entendendo o que esses versículos significam. Ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio, né? Já expliquei o que é aio, né? E ele disse, para nos conduzir a Cristo. Né? Então a maturidade é Cristo, né? A perfeição é Cristo. Se a pessoa ainda está na lei de Moisés, ela ainda não cresceu, não amadureceu, não se aperfeiçoou. Ela ainda quer voltar para o colo do pedagogo. Essa explicação que você deu está bem coerente com o jeito que está na minha Bíblia. Que aqui ficou assim, ó, na minha Bíblia está assim, ó. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Muito bem. Eu também Marcos concordo. então, a mesma coisa. Então nem precisamos explicar, é só ler na Bíblia da Fernanda, né? A minha também. Não precisamos nem explicar, já vamos ler na Bíblia da Fernanda né? Então, mas é isso mesmo, né? A lei tomou conta de quem? Dos judeus. Dos judeus, né? Para que eles chegassem a entender, compreender